Neste vídeo eu vou te mostrar como fazer ordenação de listas com o Vue.js. Você vai ver como fazer a ordenação de uma lista simples, a ordenação de linhas em uma tabela e também como fazer a ordenação entre duas listas, assim como essa daqui, onde você pode fazer a ordenação e arrastar para uma outra lista. E aí, beleza? Vitor Serão aqui do Programando Soluções. Para o projeto de hoje, eu vou utilizar a biblioteca VueDraggable e essa biblioteca ela pode ser utilizada em qualquer situação na qual você precise realizar a ordenação de listas ou tabelas. Essa biblioteca ela conta com mais de 400 mil downloads semanais e atualizações recentes, o que dá uma confiabilidade maior para poder utilizar ela em um projeto. Então, para trabalhar com essa biblioteca aqui, eu já estou com um projeto Vue iniciado. Eu já deixei ele preparado aqui para poder implementar a biblioteca, então eu vou mostrar o que já tem nesse projeto. Primeiramente, eu fiz a instalação aqui do Bootstrap Vue. Eu só coloquei ele porque é o que eu estou mais familiarizado mesmo, mas você pode utilizar qualquer biblioteca aí de CSS, tá? Seja Vuetify, Quasar. Aí no local que eu colocar as classes do Bootstrap Vue, você pode colocar do seu framework que estiver utilizando. Aqui também eu criei já 3 componentes, que vai ser os 3 componentes dos 3 exemplos que eu vou mostrar. Aqui primeiro de lista padrão, então já coloquei a lista aqui, para renderizar em tabela, fazer a ordenação da tabela, e também as duas listas aqui, deixei já a estrutura pré-montada, beleza? E aqui no app.vue eu já fiz a importação desses 3 componentes, e aqui eu já deixei os outros 2 comentados, tá? Então tudo isso aí só para facilitar e a gente já ir direto ao ponto aí. Certo? Então a primeira etapa vai ser instalar a biblioteca. Então para isso eu vou digitar o comando npm i VueDraggable e ele já vai começar a instalar aqui. Beleza, a biblioteca já instalou aqui. Eu já vou rodar esse projeto, o npm run server, e ele já vai estar rodando aqui no localhost 8081. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui nesse componente de lista padrão. E primeiro eu vou fazer a importação da biblioteca. Vou dar um import draggable from VueDraggable. Pronto, já fiz a importação. Agora, eu já tenho uma lista aqui, tá? É uma lista de objetos com name e ID. E essa lista aqui que vai ser a lista ordenável, tá? Então, para fazer essa lista com a ordenação, aqui eu coloquei uma div pré só para poder mostrar os itens, né? O array de itens aqui dessa lista, tá? Mas o que importa é aqui o componente de ordenar. Então, beleza. Aqui, para fazer esse componente, eu vou colocar draggable, que é exatamente o componente que eu importei aqui embaixo. E ele aqui vai ter algumas props. Tá? Então, a primeira vai ser a prop list, que vai ter exatamente essa lista aqui. Aqui eu vou colocar uma class, que no meu caso vai ser a list group. Essa classe aqui é a classe de lista que vai ser renderizada do Bootstrap Vue, tá? Então, no caso, uma lista do Bootstrap Vue ele renderiza a classe listGroup. Então, se você estiver utilizando algum outro framework, aí você coloca a classe de lista do framework que estiver utilizando. E aqui também é possível passar um evento de @change. Vou colocar aqui só change item, que quando trocar algum item da lista, ele vai emitir esse evento aqui. Eu vou já criar esse método. Então, aqui no data eu vou criar o methods change item. Vou dar um console.log no e aqui, depois eu mostro o funcionamento dele. Seguindo aqui com o componente, dentro dele, dentro do slot aqui, eu vou poder colocar div, e aqui eu vou fazer a renderização da lista na tela, tá? Então, primeiro, essa própria aqui de list foi para o componente fazer a ordenação certinho. E aqui eu vou fazer a renderização normal de uma lista. Aqui eu vou colocar uma classe que vai ser a listGroupItem, que é a classe do Bootstrap Vue. E também vou colocar uma classe cursor-pointer. Essa cursor-pointer eu declarei aqui no app.vue. Porque aí quando o usuário passar o mouse por cima dessa lista aqui, ele vai ver que vai virar a mãozinha e vai ver que vai poder reordenar. Tá? Então é só para deixar mais fácil para o usuário entender. Agora eu vou fazer a renderização da lista com vfor. Então element in list. E vou colocar um 2 pontos key. Sempre que usar o vfor tem que utilizar um key. Element.name. E aqui dentro da div, para poder fazer a impressão do nome
ali na tela, colocar o element.name, beleza? E só isso daqui já é para ter renderizado a lista e já é para estar reordenando. Então vou voltar na tela, e ó, aqui ainda está com o projeto antigo, se eu atualizar aqui, beleza, ele já está com a lista padrão. Repare que se eu passar o mouse, ele colocou a classe Cursor Pointer, e se eu clicar e arrastar, ele ainda não fez nada. Deixa eu ver, acho que eu fiz alguma coisa de errado. Deixa eu voltar aqui no código. Certo, coloquei o Dragable aqui, fiz a importação dele, porém eu não declarei ele como componente. Então vou vir aqui, colocar Components, e agora sim colocar Dragable. Beleza? Ele já fez o highlight aqui do código, renderizou aqui. Vamos ver se era só isso. Tá, ele não renderizou. Pelo que eu estava dando uma olhada aqui no meu código, eu cometi um equívoco na instalação. Não é view-dragable. É só view-dragable sem o traço, tá? Então ele já até deu aqui, ó, para eu fazer a instalação novamente. Vou copiar e fazer a instalação do view-dragable sem o tracinho, tá? Beleza, já instalou aqui, vou voltar a rodar o projeto e vamos ver se vai funcionar. Beleza, vou voltar aqui na tela. E ó, agora sim ele está ordenando, fazendo a ordenação certinha aqui, tá? Então dá para ver aqui que eu mexi na lista e ele colocou pessoa 3 primeiro, ali no meu array, pessoa 2 e o pessoa 1. Se eu atualizar, ele volta ao normal. E ó, aqui se eu trocar, por exemplo, o pessoa 3 e o pessoa 2, ele já mostrou aqui que foi realmente trocado nessa lista esse array, tá bom? Então essa é a lista simples aqui com o view-dragable. O próximo item que eu vou mostrar vai ser como fazer a ordenação de uma tabela. Então eu vou voltar aqui no app, eu vou comentar aqui esse primeiro, vou descomentar aqui o da tabela, e vou vir aqui numa tabela que eu montei também aqui com algumas classes do Bootstrap View, tá? Então com a classe Table aqui, com o Table Striped para ficar com a linha zebrada, e aqui o cabeçalho da tabela. Agora, a lista que eu vou mexer, ela vai estar aqui para baixo do head, né? Vai ser só as linhas e não o cabeçalho da tabela. Então, para isso, eu também vou colocar o Dragable aqui. Beleza? Antes, só deixa eu fazer a importação dele, né? Do projeto aqui. Então, import Dragable from view-dragable. E vou declarar ele como um componente aqui para eu poder utilizar. Então, componentes, Dragable aqui, e já está aqui na tela, tá beleza. Vou passar novamente aqui a prop de list. Então, list, ele vai receber o list. Aí aqui nesse componente também tem uma lista de 3 pessoas aqui. E agora vai ter uma própria a mais que é a tag. Aqui, o que ele vai fazer? Eu vou colocar a tbody, que é a tag que ele vai renderizar no HTML depois, tá? Então, no caso, como aqui eu já tenho othead dessa tabela, eu preciso ter um tbody, que é o corpo com as linhas dessa tabela, tá? Então aqui, sempre que você quer apontar o Dragable para algum elemento alvo, você pode passar a tag desse elemento aqui. Então poderia ser uma UL, né, no caso, se você quisesse renderizar uma UL ou algum outro componente aí de lista. E agora eu vou fazer a renderização das linhas. Então eu vou colocar o tr aqui, colocar o vfor novamente, element in list, colocar o 2 pontos key e vou colocar novamente a classe cursor pointer. Beleza? E agora para cada item dessa lista eu vou colocar uma td e aqui vai ser o element.id e o element.name. Então, perfeito. Aqui já está o corpo dessa minha tabela e já é para estar dando para ordenar os itens dessa minha tabela. Então, vou voltar na tela. Então, ó, eu já tenho uma tabela aqui com ID e nome e 3 pessoas aqui. E agora, se eu clicar e arrastar, ele já está fazendo a ordenação normalmente, igual estava fazendo lá naquela outra lista. Beleza? Então, a principal diferença aqui dessa tabela é que você tem que especificar, você pode, na verdade, especificar esse elemento alvo aqui para ele poder renderizar no HTML certinho no local que você quer. Então vou voltar aqui no app.view, vou comentar essa parte da tabela e vou descomentar o das duas listas.
Então, para fazer o das duas listas, eu já deixei separado aqui em duas colunas, tá? Então, para cada coluna, são duas colunas e para cada coluna vai ser uma lista, tá? Para deixar um pouquinho mais rápido, eu vou pegar aqui a lista padrão, vou pegar aqui a forma de renderização dela, tá? Vou copiar todo esse dragable, vou colocar aqui na primeira lista e vou colocar aqui nessa primeira coluna, tá? Então aqui já está uma das listas sendo renderizada na tela. Só que aqui não é só list, né? No caso, como eu tenho duas listas, eu nomeei como list 1 e list 2. Então vou voltar aqui, trocar essa variável para list 1, aqui para list 1 também. E aqui no caso, eu já vou pegar essa e vou colocar aqui na outra coluna de 6, tá? Então, vou colocar aqui. E aqui agora eu vou trocar para list 2, tá? Então nessa segunda lista aqui eu vou colocar list 2. Então beleza, eu já tenho duas listas na tela. Porém, para fazer a ordenação entre essas duas listas é necessário passar uma prop a mais, para indicar que elas fazem parte do mesmo grupo de elementos, certo? Então a prop, no caso que eu vou ter que passar, é a prop group, e vou passar aqui, por exemplo, o nome people, tá? De pessoas, para as duas listas. Então, colocando essa informação aqui, ele vai conseguir entender que essas duas listas fazem parte de um mesmo grupo, e com isso eu consigo fazer a ordenação entre as duas colunas. Perfeito? Bem simples aí fazer essa configuração para fazer a ordenação entre as duas listas. Mas antes disso, né, fazer a importação aqui no componente, senão ele não vai funcionar do jeito que a gente espera. Import from view dragable. E vou declarar o componente aqui. Vou voltar na tela. E ó, aqui eu já tenho as duas listas renderizadas. E agora eu posso fazer a ordenação aqui entre uma lista só, né? Então ó, dá para ver o pessoa 2 foi primeiro, o pessoa 3 aqui e o pessoa 1. E se eu quiser eu posso passar o pessoa 1 aqui para o outro lado. Tá? E fazer a ordenação aqui também, normal. Então agora pessoa 6 em primeiro, 4, 5 e 1. Voltar o pessoa 6 para cá, voltar 1, ó, pode fazer a manutenção da forma que preferir. Beleza? E fica uma experiência muito melhor aí para o seu usuário ter que fazer, dependendo do que for fazer dentro do sistema, né? Fica mais fácil para ele fazer dessa forma. Outra coisa que eu não mostrei foi o evento de change, né? Eu até declarei a função aqui, declarei no lista padrão. Deixa eu voltar então o lista padrão na tela. Voltar aqui, comentar o app, voltar ao lista padrão. Então, ó, aqui na tela, abrir o terminal aqui embaixo, vou dar um zoom para ele. Quando eu troco aqui um elemento, ó, ele aparece qual elemento que foi movido, tá? Então aqui ele aparece o elemento que você moveu, tá? O ID e o nome no caso, ele apareceria o objeto completo e também aparece o index antigo e o novo index, tá? Então você pode fazer algum tratamento caso você queira utilizando esse método aqui, utilizando o @change, tá? E você passa algum método para ele e você consegue mexer, fazer alguma lógica aqui para ele, beleza? Beleza, agora eu tenho essa lista aqui ordenada, né? E como que daria para você fazer para jogar essa lista para um banco de dados? Então, tem basicamente algumas formas, né? Aqui com essa lista já ordenada, ela é um array de objetos. Então, se você estiver trabalhando com um banco de dados não relacional, né, como o MongoDB, por exemplo, você consegue salvar isso de maneira mais fácil, porque você pode pegar esse array aqui e jogar para o banco de dados na chave que você quiser, seja dentro de algum outro objeto já, você pode fazer a manutenção desse array. Quando você recuperar ele para a tela, fizer uma tela de edição, alguma coisa, você pode só pegar esse array novo, né, que a pessoa vai mexer aqui, e salvar diretamente naquela mesma chave que estava lá. Então a manutenção fica um pouco mais fácil. Agora, se você estiver utilizando um banco de dados não relacional, como um Postgres, um MySQL, aí talvez você vai precisar fazer alguma forma, alguma lógica que vai manter essa ordenação aí para você na tela, tá? Na verdade, lá no seu banco de dados. Então tem gente que, por exemplo, quando chega um array novo aqui, lá para o back-end, vai lá, exclui todos os registros antigos vinculados, né, a esse registro aqui e vai lá e registra de novo. Tem gente que faz um algoritmo para fazer a manutenção dessas ordenações aí. Então você pode fazer basicamente dessas duas formas para manter esses dados aí no seu banco de dados também. Beleza?
Algumas outras coisas que dá para fazer com essa biblioteca, eu não mostrei tudo, ela tem outros eventos também, mas algumas coisas a mais que dá para fazer. Um efeito de transição, quando você passa aqui entre os itens, então dá para fazer um efeito de transição. Fazer ordenação de itens em árvore, então, por exemplo, imagina que eu tivesse a pessoa 1 e 2 filhos aqui para essa pessoa 1. Eu conseguiria ter, por exemplo, a pessoa 1, pessoa 1.1, pessoa 1.2, 1.3. Então, isso dá para fazer também com essa biblioteca ViewDragable. E como eu comentei antes, também tem mais eventos para cada ação que você faz. Então, às vezes você quer fazer algum tratamento quando algum item é movido para resolver alguma lógica do seu sistema, desabilitar uma edição para um item específico, você pode fazer esse tratamento. Tem mais eventos nessa biblioteca. Recomendo que entre na documentação. Eu vou deixar o link aqui na descrição e dê uma olhada lá caso você precise utilizar, beleza? O código-fonte desse vídeo está no meu Code Sandbox e eu vou deixar o link aqui na descrição. E é isso, nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Valeu!